Como vamos fazer isso? Então vamos para a parte prática. Gente, essa é a minha planilha de necessidades de recursos. Só para lembrar vocês, o meu projeto é a elaboração de uma pesquisa de mercado. Vocês lembram? Era um projeto com 6 atividades, desde elaborar questionário, calcular a amostra, contratar pesquisadores, até elaborar um relatório de pesquisa. Para este projeto, eu elaborei uma lista de atividades. Pessoal, eu acho que eu gosto do número 6, de novo pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não tem nada a ver com o número de atividades. Tá? Os recursos de vocês, eu estimo que vão ser alguma coisa entre 5 e 15 recursos. E lembre-se, não tem nada a ver com o número da atividade. Para elaborar nossa planilha de necessidade de recursos, a gente vai ter esses 5 campos. Um código do recurso, como tinha o código da atividade, o nome do recurso, o tipo, a quantidade e o custo. Vocês devem ter reparado que eu não preenchi a coluna dos custos. Por quê? Porque isso vai ser numa próxima aula. Aliás, na próxima aula. Então hoje a gente vai se preocupar em preencher essas 4 colunas da planilha de necessidade de recursos. Então como que eu começo, pessoal? Para elaborar a planilha de necessidade de recursos, minha recomendação: peguem o cronograma de vocês, já vou devolver para vocês terem ele à mão, peguem o cronograma e vocês vão atividade por atividade. Quais são os recursos que eu preciso para executar essa atividade? Então, por exemplo, na minha pesquisa de mercado, eu tinha lá aplicar pesquisa no campo. Então, para isso eu vou precisar de pesquisador. Para isso eu vou precisar de questionário. Para isso eu vou precisar de carro, vou precisar de combustível. Eu tinha lá, calcular a amostra. Para isso eu vou precisar do consultor. Contratar pesquisadores, vou precisar do consultor. Aí eu tinha lá no final, elaborar o relatório. Para isso eu vou precisar de encadernação mais o consultor. Uma coisa, vocês vão notar, pessoal, que depois da quinta, sexta atividade, os recursos começam a se repetir. Mas é importante que na planilha de recursos, cada recurso apareça uma única vez. Tá? Então, toda vez que vocês forem fazer a planilha de recursos, forem colocar um recurso na planilha de recursos, confirmem se ele já não está lá. Ele não precisa repetir. Outra coisa, na planilha de recursos, você não precisa dizer qual atividade que ele está envolvido. É simplesmente uma lista de todos os recursos necessários no projeto. Tá legal? Então, dá um código para o recurso, um código único, e dá um nome para ele. Eu dei os nomes aqui. Aí, pessoal, tem a coluna do tipo, ou tipo de recurso. Antigamente, pessoal, eu passava para o pessoal um plano de contas, escolhia lá entre 15 tipos de recursos diferentes. Aí chegou na versão 2007 do Project, ele divide entre material e trabalho. Então, veja, nossa, gente, isso é complicado tanto assim. Então, eu resumi e eu queria que vocês definissem esses recursos de vocês entre material e trabalho. Normalmente, quando são recursos humanos, sejam próprios ou terceirizados, é trabalho. Quando são recursos bens físicos, quando são materiais, a gente usa o próprio nome para designar aqui. Tá legal? Então, só essa distinção entre material e trabalho, por quê? Porque lá no Project era importante. Porque o jeito que ele vai fazer a conta é diferente. Quando é trabalho, ele faz o cálculo por hora, por dia ou por uso. Quando é material, ele faz por unidade. Então, para o Project é importante saber essa diferença, a gente já vai fazer essa diferença aqui. E por último, para hoje, tem a coluna da quantidade. Aqui é o seguinte, pessoal. Por exemplo, na minha pesquisa de mercado, eu preciso de 5 pesquisadores. Vão aparecer os 5 aqui. O consultor, eu vou precisar em atividade 1, 2, 7, 6. Mas não necessariamente eu vou precisar colocar 3 consultores. Um único consultor pode executar várias atividades. Tá? Então aqui entra já um trabalho um pouco mais complicado, que é estimar a quantidade de recursos que você precisa. Vocês vão notar que eu falei aqui em 10 litros de combustível. Né? Então eu fiz uma estimativa aqui em cima da minha pesquisa, pelo volume de trânsito que vai ser necessário para chegar nos locais de pesquisa, que eles gastariam cerca de 100 km e gastariam então 10 litros, precisariam de 100 km, 10 litros de combustível. Então já tem uma certa estimativa a hora que vocês forem definir essa quantidade. Embora, quando a gente for montar o orçamento do projeto, a gente vai fazer um equilíbrio entre essa quantidade e cada uma das atividades. Então a gente não vai falar só no total, 10 litros de combustível. Vai ser o total por atividade, porque com isso a gente consegue chegar no orçamento do projeto. Pessoal, hoje sem dúvida a parte mais fácil, ainda mais depois que vocês passaram pelo diagrama de rede, tudo é fácil, né? Que é a elaboração dessa planilha de necessidade de recursos. Na próxima aula também não tem muito mistério, a gente vai fazer a estimativa dos custos. A outra aula, que é a aula mais importante dessa aqui, que eu gostaria que vocês planejassem para não faltar, que é a aula que a gente vai fazer o orçamento do projeto. Que é o quê? É unir os custos dos recursos
as atividades do projeto. E com isso a gente sai com o orçamento total, os gastos do projeto.